Fala pessoal, tudo beleza? Galera, agora a gente vai estar falando do que vai ser o segundo semestre quando você estiver dentro do CFO, o curso de formação de oficiais do CBMERG. Então lembrando, né? A gente ainda está no primeiro ano. No primeiro semestre a gente já discutiu as matérias que você vai estar vendo e agora a gente vai falar um pouquinho das coisas que você vai ver no seu segundo semestre, tá? Aí a gente fez uma lista e registrou até algumas anotações aqui para que a gente possa conversar com mais propriedade sobre as coisas que você vai ver efetivamente, né? Porque a ementa já está ficando muito maior do que era no primeiro semestre, tá? Então você começa com matérias mais de cunho mais teórico, por exemplo, cálculo 2 com uma carga de 60 horas, desenho computacional 1 com 30 horas, desenho computacional 2 com 30 horas, direito 2 com 30 horas também, eletricidade 2 com 60 horas, física com 30 horas, mecânica 1 com 30. Aí, a gente além dessas disciplinas ainda tem proteção contra incêndio e pânico, 30 horas. Lembrando que no primeiro semestre você teve introdução, né, à proteção contra incêndio e pânico. Agora, atividades especializadas 2 com uma carga de 60 horas, ordem unida 2 com 30 horas, tecnologia e maniabilidade de salvamento 2 com 30 horas e tecnologia e maniabilidade de incêndio 2 com 45 horas. Além disso aqui que acontece no segundo semestre, a gente tem algumas coisas que acontecem no encerramento e outra, né? No segundo semestre você também começa a tirar serviço. Isso é uma coisa que a gente vai falar um pouquinho depois, né? No próximo vídeo, sobre a complementação do que é esse seu primeiro ano no CFO. Mas vamos falar um pouquinho das disciplinas de uma maneira geral. Cálculo 2, né? Em cálculo 2, você vai estar vendo as EDOs, as equações diferenciais ordinárias. Quem já estudou exatos, já fez algum curso de graduação ou pelo menos começou, sabe mais ou menos do que eu estou falando, né? O bicho pega nas famosas EDOs, normalmente é o calcanhar de Aquiles aí da galera quando está na universidade fazendo algum curso de tecnológica, né? Vai ver também cilindros, planos, retas, curvas, ou seja, você vai ter uma série de estudos matematizadores de processos que vão te ajudar no cálculo, no dimensionamento de uma série de coisas quando você estiver nas suas práticas, principalmente com relação às físicas. Quando você estiver estudando física, você vai precisar de muitos recursos que você vai aprender em cálculo 1 e cálculo 2 para poder aplicar diferencial, integral e assim sucessivamente, tá? Desenho computacional 1. Em desenho computacional 1, você vai aprender muitas coisas, principalmente sobre normas técnicas, né? Você aprende normas técnicas, simbologias utilizadas em desenho para você poder fazer leitura de planta com mais efetividade. Então, você aprende a ter uma visão muito mais abrangente de bater o olho numa determinada planta, num determinado mapa, né, conceitual de algum lugar, e você consegue reconhecer os parâmetros técnicos para poder ter uma noção do que está acontecendo ali, qual é a realidade física que aquele mapeamento te apresenta, tá? E é interessante que você aprende nessa questão de leitura de projetos a fazer e ler croquis, né? Que são como se fossem resumos de desenhos técnicos, né? Como se fosse uma planta técnica do espaço onde você está analisando. Em desenho computacional 2, você já vai aprender a mexer num programa chamado AutoCAD. Para quem não conhece, o AutoCAD, né? Desenho computacional 1 e 2, eles são meio que complementares, né? O AutoCAD ele é um programa que te ajuda a fazer plantas no computador. Então, lá antigamente, você não tinha a usabilidade de máquinas, né, para estar fazendo isso, computadores, programas e afins. A galera fazia a planta no braço. Hoje em dia não, hoje em dia você tem programas específicos que fazem esse tipo de serviço. E um deles, talvez o mais comum e o mais utilizado é o AutoCAD. Ele tem muitos recursos visuais, técnicos para você gerenciar essas plantas. E é em desenho computacional 2 que você vai aprender a fazer isso. Aí você pode estar se perguntando, né? Mas por que eu vou aprender a fazer planta? Porque você tem que lembrar que você vai sair do CFO com uma abrangência de nível universitário. Então você sai com um diploma universitário. Então você precisa ter conhecimentos práticos, conhecimentos técnicos que viabilizem a liberação desse diploma para você, né? Que você tenha essa titulação e ela tenha sentido do ponto de vista acadêmico. Vamos ver também Direito 2, com uma carga de 30 horas. Lembrando que a gente já discutiu o que você vê em Direito 1, né? Lá no primeiro semestre, quando você chega já de cara no CFO. Aqui em Direito 2,
o foco vai ser o estudo da Constituição. Então, no Direito 2, você vai estudar basicamente Direito Constitucional, né? Então, a abrangência do Direito 2, ela vai se tornar muito efetiva dentro da área do Direito Constitucional para você entender a Constituição com mais profundidade, fazer as referências que você precisa, ter a memorização de alguns preceitos legais com base no direito constitucional, que é muito importante para a sua prática, porque tem que estar alinhado com todo o arcabouço jurídico que a gente tem na nossa Constituição, tá? As suas atitudes, as suas condutas. E aqui também você estuda direitos militares, tá? Então você não vai ficar aprisionado só no direito constitucional, você também vai estudar a Constituição Militar dos estados, da federação, dos territórios. Então, essa matéria, Direito 2, ao contrário de Direito 1, ela já se torna muito mais pesada, porque você tem um pacote teórico muito maior num espaço de tempo bastante reduzido, uma carga de 30 horas, tá? Eletricidade 2. Dentro de Eletricidade 2, você vai estudar todas as características gerais de circuitos, tá? Não só as características gerais de circuito, porque você pode estar olhando e estar pensando assim, mas eu tenho Eletricidade 2 e tem Física, mas Eletricidade 2 é Física. Sim, mas é uma questão de nomenclatura, tá, pessoal? É simplesmente uma questão de dividir e recortar matéria, porque senão você colocaria tudo Física. Assim como, por exemplo, Mecânica 1 também está dentro de Física, mas eles fizeram a escolha de não chamar assim para elencar coisas mais específicas e deixar claro que tipo de estudo você vai ter naquele exato ponto, naquele exato momento. E aqui dentro de Eletricidade a pancada vem e vem firme, tá? Vou ler com você alguns trechos assim do que é a ementa desse curso, tá? Em Eletricidade você vai aprender sobre a associação, reatância capacitativa, relação de amplitude de fase, potências em circuitos capacitativos, circuitos monofásicos, circuitos RLC. Você vai aprender transformadores, característica de transformador, impedância, sistema trifásico, enfim. Você vai aprender muita coisa legal nessa disciplina, tá? É interessante aqui também que você não tem só um pacote teórico. Aqui você aprende sobre consequências da interação da eletricidade com o corpo humano. Então você aprende uma série de coisas, porque você pode ter, por exemplo, que resgatar uma pessoa que foi eletrificada, que sofreu um choque, que encostou numa fiação ou que foi atingida por um relâmpago, um raio, qualquer coisa nesse sentido. Então você precisa ter um conhecimento muito pragmático sobre os efeitos e os geradores da eletricidade. Então é uma matéria muito importante para vocês e fora que é uma matéria fantástica, né? Uma matéria de física. Agora, em física propriamente dita, né, que tem uma carga de 30 horas, aqui dentro eles caracterizam física como uma parte relacionada à termodinâmica, né, basicamente. Então, aqui se a gente fosse separar, né, termodinâmica barra gases, o que é chamado de física na ementa do seu curso no segundo semestre, a gente poderia colocar facilmente como eletricidade, termodinâmica e gases e mecânica. Mas por algum motivo eles escolheram não chamar de termodinâmica e gases e colocaram de uma maneira mais abrangente como física. E quando você olha a ementa, isso fica muito claro, porque você vai estudar potencial calorífico dos materiais, vai estudar as leis da termodinâmica, a teoria cinética dos gases, você vai estudar sobre processos termodinâmicos, máquinas térmicas. Então, toda essa parte de termodinâmica e gases está elencado dentro da disciplina chamada como física, tá? Agora, já em mecânica 1, você vai aprender movimento de partículas, vetores, você vai aprender sistemas em equilíbrio, centro de massa e as leis de Newton. Então, aqui a parte de mecânica seria o equivalente de você na escola, naquela parte inicial do seu curso de física, quando você está no colégio, né? Que você vê equilíbrio, energia, leis de Newton, você vê uma série de disciplinas que caracterizam os processos mecânicos. Então, eles elencaram muito bem, assim, de forma muito bem recortada, os conteúdos dessas disciplinas. Então isso foi uma visão abrangente desse primeiro blocão de matérias que você vai ter no segundo semestre, no seu primeiro ano no CFO, tá bom? Agora a gente vai falar do que vai acontecer com relação a essas matérias aqui. Então a gente vai poder analisar um pouquinho da ementa desse outro grupamento, tá bom? Vamos lá, hein? A gente vai começar falando de proteção contra incêndio e pânico.
dentro dessa matéria, você vai aprender uma série de coisas muito práticas da profissão de vocês, né? Então, dentro da matéria de proteção contra incêndio e pânico, ao contrário do que foi a introdução, que era um negócio um pouco mais light, aqui a coisa já muda de figura, você já mergulha com muito mais profundidade dentro dos desdobramentos. Então, por exemplo, na ementa, né, do seu curso, você vai encontrar coisas como, por exemplo, estudo da toxicidade e riscos associados à fumaça, ou seja, entender os efeitos e como isso interage com o corpo humano. Você vai aprender as diferenças entre incêndios em áreas abertas e áreas restritas, né, áreas fechadas. Você vai aprender sobre os fenômenos decorrentes da combustão. Você vai aprender o desenvolvimento de áreas compartimentadas com relação à prevenção de incêndio. Então, você vai aprender uma série de coisas legais, jurídicas também, sobre como o sistema deve se configurar para proteger e evitar situações onde você possa ter uma determinada região tomada por um incêndio. Então, como você viu lá na introdução, a forma como uma sala comercial deve ser projetada para a prevenção de um incêndio é diferente, por exemplo, de uma casa, que é diferente, por exemplo, de um shopping center, que é diferente, enfim, cada lugar tem as suas particularidades e aqui você vai aprender muito disso e uma série de outras coisas, tá? A ementa desse curso é vastíssima, assim, é quase meia página de discriminantes de tudo que você vai aprender, tudo que você vai fazer. E a carga horária é de 30 horas. Você vê que é uma carga horária enxuta, reduzida, por uma quantidade de conteúdo absurda. Então vai exigir muito de vocês na hora de estudar, tá? Atividades especializadas 2. Olha a carga horária, 60 horas. Vamos dar uma olhada no que você vai aprender aí dentro, hein? Aqui dentro você vai aprender noções básicas de salvamento e operações em ambientes confinados. Pessoal, aqui é importante você entender uma coisa. Essa carga de 60 horas não é uma carga horária basicamente você estudando lá com as suas apostilas e seus livros. Aqui é na prática. Então você vai aprender uma série de técnicas, processos, vai fazer, refazer de novo e vai ficar atuando nisso até você se tornar extremamente especializado nesse tipo de processo, porque a sua prática vai determinar o seu sucesso em situações de risco. Então, isso vai ser muito importante, é por isso que essa matéria tem uma carga tão vasta como 60 horas, tá bom? Ordem Unida 2. Vamos ver o que a gente vai estar vendo em Ordem Unida 2. Se você lembra de Ordem Unida 1, né? Você lembra que são os comandos de marcha e tudo mais. Aqui em Ordem Unida 2, você vai aprender guarda fúnebre, guarda de honra e guarda-bandeira. Então, em Ordem Unida 2, você vai ficar restrito nesses 3 tipos de processo, tá? Agora, tecnologia e maniabilidade de salvamento 2. O que a gente vai ver aí dentro, né? Aqui você vai ver sobre processos de captura de animais, então você vai aprender processos diversos para captura de animais em situações de risco, né? Técnicas de corte de árvore, técnicas de arrombamento e de entrada forçada também. Por quê? Pode ser que você tenha que forçar a entrada ou a passagem para um determinado lugar, num determinado compartimento, e você precisa aprender todas as técnicas necessárias para que isso seja feito de forma efetiva, tá? E aqui você também aprende registro de eventos, ou seja, uma vez que tenha acontecido uma determinada atividade, como registrar isso de um ponto de vista técnico para que fique claro para relatórios posteriores tudo o que ocorreu ali. Então você aprende isso também dentro dessa disciplina. Tem uma carga horária de 30 horas. Tecnologia e maniabilidade de incêndio 2, com uma carga de 45 horas. O que você vai aprender dentro dessa disciplina? Você vai aprender sobre ventilação, buscas em incêndios, abastecimento de água para incêndio e operação de sistema preventivo fixo. Então, uma matéria que também é muito prática, é muito efetiva da profissão de vocês. Por exemplo, ela dialoga, tendo em vista que você vai estar fazendo operações do sistema preventivo, né, com proteção contra incêndio e pânico. Então você repara que as matérias elas não são estanques, né? Então você está o tempo inteiro aprendendo uma disciplina que ela dialoga com uma disciplina anterior ou que vai dialogar com uma disciplina posterior, de forma a fomentar que você tenha um conhecimento muito vasto, muito amplo, muito técnico sobre a sua atividade fim, que é desenvolvida na Academia Militar do Corpo de Bombeiros, tá bom? A gente vai falar num próximo vídeo sobre as questões
genéricas desse seu primeiro ano dentro do CFO e também falar um pouquinho sobre a tirada de serviço que acontece a partir do segundo semestre, tá bom, pessoal? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a enxergar um pouco melhor o que acontece dentro do CFO, do CBMERG, que é um concurso incrível, um concurso desejado por muitas pessoas e com razão, né, tendo em vista que é uma força tão benquista por nós, que a gente carrega no coração, né? Os bombeiros são um símbolo assim de honraria, símbolo de heroísmo. Então, eu espero que com esses vídeos que a gente vem fazendo para vocês, vocês entendam melhor a ideia de abrangência do que é a formação do curso do CBMERG, tá bom? Um grande abraço, a gente se vê e a gente vai fazendo outros vídeos para você até extinguir os 3 anos do CFO do CBMERG. Tchau, tchau!